Obrigada. Eu vou ser bem rápida, por quê? Porque a gente vai ter uma brincadeirinha aqui daqui a pouco. Vai ser bem legal. Mas para isso, para que funcione, para que dê tudo certo, o que eu preciso? Eu preciso que todos, absolutamente todos, inclusive quem está lá atrás, venha para cá e se ligue na palavra, preste atenção no que eu vou dizer, nas dicas que eu vou dar, para você conseguir participar comigo. Tudo bem? Sim ou não? Sim? Então tá. Então, se tiver pessoal aí atrás, Guilherme, traz todo mundo para cá, por favor, para a gente poder começar. E aí, nós estamos numa série nova, né, uma linha do tempo. Estamos falando fazendo uma análise, né, avaliando assim, questões das nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o tema, preste atenção, que o tema da nossa palavra hoje é cale as vozes que gritam contra você. Na nossa história, na nossa vida, nós temos uma enxurrada de informações. Vocês estão aí? Nós temos uma enxurrada de informações, né? E nós escutamos, tanto dentro quanto fora de casa, de pessoas que são referências, autoridade nas nossas vidas, ou pessoas que a gente relaciona e são pessoas da nossa confiança. Nós escutamos muito aquilo que é uma sugestão, um conselho, uma crítica, uma orientação, não é? Tem coisas aí que você lembra da sua infância, uma palavra que marcou, uma frase que marcou, um momento que marcou. E muitas vezes nós não percebemos o quanto isso impacta na nossa vida, o quanto, até onde isso alcança. E com o passar do tempo, muitas vezes nós vamos desenvolvendo comportamentos, ideias e crenças, né? Por conta disso, do que a gente absorveu, do que ficou registrado nas nossas vidas, daquilo que a gente ouviu, né, de palavras que foram liberadas. E, às vezes, medo se desenvolve, às vezes, resistências passam a acontecer, várias coisas acontecem. E o meu objetivo aqui é te trazer uma reflexão sobre isso, né, sobre o que é que tem, qual é a voz que tem te direcionado e como calar aquelas vozes que não são vozes, não são direções, não são orientações, não são memórias, que vêm para agregar na minha vida, para me abençoar no meu chamado, na minha missão, né? Que não traz resistência, não me dá resiliência, né? Não me faz capaz de conseguir um confronto, um impacto, um embate e me refazer, não me fragilizar, porque se você conhecer uma vida sem problemas, eu te digo que é ilusão, né? E aí vamos começar lá em Gênesis 1, versículo 3. Quando Deus disse na criação, haja, fala comigo, haja. E aí ele falou assim, haja luz, e houve luz. E assim aconteceu. E tudo que existe, que nós conhecemos hoje, veio em razão dessa primeira palavra liberada, desse primeiro momento em que o Senhor falou, haja. Então, desse primeiro comando dado por Deus. E isso explica toda a história da criação que nós conhecemos. E a voz, ela sempre foi um instrumento utilizado para influenciar o ser humano. E logo na criação, nós temos um exemplo disso. Né? Foi o que aconteceu com Eva, porque ouviu uma voz. Então, Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 5, 6, ali, você vai ver a influência da serpente sobre Eva. E engraçado porque a serpente influenciou Eva através da palavra, não foi? Não teve nenhuma outra situação. Mas também Deus orientou, direcionou, protegeu, explicou, esclareceu tudo através da palavra. Ou seja, a palavra ela vai me trazer uma influência positiva ou uma influência negativa. E isso
o que vai diferenciar, o que vai determinar na minha vida é qual voz que eu decido ouvir. Se é aquela que é coerente com a palavra de Deus, se é transparente, é clara, é correta, não tem nada escondido, não tem nada camuflado, né? Não tem, está a luz, está às claras. Ou se é aquilo que é obscuro, que a gente precisa ficar dando um jeito, articulando, procurando uma estratégia, entende? Então, a verdade é que, nessa palavra, nós precisamos identificar, precisamos saber qual é a voz que vai prevalecer nas nossas vidas, né? E na timeline, na sua linha do tempo, a linha do tempo da sua vida, eu quero que você saiba responder isso. Quais as vozes que te influenciam, te influenciaram? E aí eu falo disso, dessa experiência, já tem mais de 10 anos. Presta atenção. Existe um japonês, o doutor Masaru Emoto. Alguém já ouviu falar dele? Masaru Emoto. Ele fez um estudo sobre a mensagem da água, né? Porque a água, ela é um condutor. E aí, ele colocou em 2 potinhos arroz com água e fez um experimento. Para um potinho ele colocou um rótulo e liberou palavras positivas, palavras de afeto, palavras de bênção, palavras harmônicas. E para outra eram palavras de ódio, palavras agressivas, palavras mais duras. E o que aconteceu? Ele percebeu a diferença desses potes e de como o arroz tinha se comportado. Então, tem um potinho aí, coloca a foto pra gente. Não sei se vai dar pra ver legal. Desliga essa luz aqui, só pra ver se a gente consegue perceber melhor. Dá pra ver pela cor, não fica muito clarinho assim, nítido não, mas no pote das palavras boas, o arroz ele fermentou na água, ele desenvolveu de um jeito que você olha e vê que é harmônico. Ele ficou clarinho, né? Manteve a forma, tal. Aqui, nas palavras pesadas, agressivas, negativas, o arroz ele escureceu e ele foi ficando mais disforme. Tem uma outra experiência feita só com a água, sem o arroz. Pode voltar, Ímpar, obrigada. Só com a água, sem um arroz, e um fotógrafo registrou a formação dos cristais que foram acontecendo com a água na liberação das palavras. Um ficou num mosteiro, eu acho, num lugar de meditação, e o outro foi para um show de heavy metal, daqueles bem pancada mesmo. E aí os cristais mostravam a influência do que era liberado na formação dele. É um negócio incrível, muito legal. Mas esse aqui do arroz foi o doutor Masaru Emoto. E aí no pote do amor, ele fermentou de uma forma mais agradável aos olhos de ver, de perceber. E os outros grãos, eles criaram uma espécie de um bolor, né? Eles foram estragados. E isso tudo foi percebido por conta da liberação das palavras, né? Então, qual é a grande pergunta dessa noite? Qual é a grande questão? Qual é a voz que tem direcionado a sua vida? Qual é a voz? Por quê? Porque da mesma forma que houve essa alteração no arroz, isso acontece também conosco. Tá? E aí você percebe isso, reunião de família, quando o bicho está pegando, você sente o clima pesado? Sim ou não? Fala aí, o negócio hoje não tá bom, o clima fechou aqui, tá meio esquisito. E tem dia que quando tá tudo bem, tudo tranquilo, você perde a hora, não tem vontade de ir embora. É a influência da palavra, a energia que ela carrega. E a voz que grita contra você, ela te paralisa. A voz que realmente você precisa escutar é a voz de Deus. É a voz de Deus. E escutar a voz de Deus, ela pode ser uma coisa fácil ou pode ser uma coisa muito, muito, muito difícil, né? Dependendo da sua sensibilidade e de onde está o seu coração.
Se você escuta a voz de Deus, você está pronto para receber, para ouvir, para entender algo que ainda assim, talvez você não queira, mas que você sabe que é necessário, porque faz parte de um processo de crescimento, de transformação, porque ali é a vontade de Deus estabelecida. E o Senhor não tem compromisso em nos trazer conforto. Ele tem compromisso com o nosso crescimento. Posso ouvir um amém? Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Ele tem compromisso com o nosso crescimento. E aí, precisamos reconhecer qual é a voz que nos direciona. A voz que grita contra você é a voz que te paralisa, é a voz que te causa peso no coração, é a voz que te gera um desconforto, em permanecer numa direção que você sabe que precisa, mas que não quer e fica buscando desculpa para poder sair, para dar umas escorregadas, sabe? Procurar um caminho alternativo. E o cenário atual tem nos mostrado que o diabo tem, como nosso adversário, usado inúmeras vozes para gritar. Gritar para a juventude, gritar para as mulheres, gritar para os casamentos, gritar para os homens, né? Então, a gente vê hoje o que está acontecendo, o ataque que as crianças sofrem, que as famílias sofrem, o problema que você sofre, a perseguição que você sofre quando você se declara dentro da sua fé, dentro das suas convicções. Então, são vozes que estão tentando confundir, e tem confundido, tanto fora e muitas vezes dentro da igreja, porque o fato de estar na igreja nem sempre faz com que você esteja com os ouvidos alinhados para o que Deus está falando. Porque a voz do mundo, ela grita, e às vezes, no nossa desconexão com Deus, ela abafa aquilo que o Senhor está falando, na mansidão, na sua presença, né? E o que tem feito a voz do diabo prevalecer é o fato de muitas vezes nós estarmos no presente, presos com as vozes do passado. Estamos vivendo agora, mas direcionados pelas vozes do passado. E aí, você vai perceber que Jesus falou assim, lá em Mateus 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai. Isso é o que contamina. O que contamina o homem é o que... Vocês estão aí, gente? O que contamina o homem é o que entra? É o que entra? Não, é o que sai, né? E aí faz todo sentido quando nós entendemos isso, e que essas vozes que estão dentro de nós começam a nos contaminar. Nós percebemos isso através das falas, das queixas, das reclamações, porque a boca fala do que o coração está preenchido, do que ele está repleto, né? Se é de uma insatisfação, se é de uma reclamação, se é de um descontentamento. A boca vai falar disso porque o coração está preenchido disso, mas o que foi que preencheu o coração? Não é? O que foi alimentando isso? O que você foi trazendo e foi levando para o coração? E algumas pessoas, elas fizeram dessas vozes mentirosas das suas vidas, muitas vezes, uma verdade. E passaram a viver acreditando, se direcionando, ou às vezes, é meio que escolher uma maneira para sofrer menos, sabe? Então, eu sei que não é o melhor, mas agora é o que eu consigo fazer. E aí aceita aquela mentira, vive em cima dessa mentira, e ela passa a se estabelecer como uma realidade ali. E isso é uma situação de engano, porque as pessoas... elas não escutam as vozes que precisam escutar. Eu lembro muito de Romanos 7, que fala, né? Aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero isso eu faço por causa do pecado que há em mim. Então eu preciso me submeter. Aí a gente vai lá para Romanos quando fala de mudar o modelo mental, não se acostumar, não se conformar com esse modelo de mentira, com esse modelo de engano, por mais que possa me parecer conveniente em algum momento. Qual é a voz que eu preciso escutar? Eu preciso escutar a voz de Deus. Não tem aí nenhuma novidade, né? Eu preciso escutar a voz de Deus. E o mundo pode por uma sentença, uma determinação,
ele acaba perdendo isso. Por causa do mundo, as pessoas acabam perdendo isso, né? Essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E a minha pergunta é: quer vencer as vozes que gritam contra você? Você vai falar, quero. Mas você sabe quais são as vozes que gritam contra você? Para poder saber como batalhar contra elas? Porque a voz que nós precisamos ouvir é a voz de Deus. Isso parece uma coisa rasa, mas se você for entender de fato o que isso significa, isso vai exigir muito de nós. Vai exigir uma postura muito além do que se parece ser simplesmente escutar. Mas é entender o que isso significa. Né? E aí, voltando para Gênesis 1, ele nos dá um detalhe bem especial sobre sua voz. Deus, ele utilizou a expressão, e disse Deus. Né? Na escritura você vai ver, e disse Deus. No período, em Gênesis 1, você vai ver isso por 7 vezes seguido para nos mostrar que a voz dele sobre a nossa vida pode construir. Enquanto as vozes que gritam no mundo vêm para destruir. Né? João 10. O verbo se fez carne, sim ou não? Venceu a morte, sim ou não? Venceu o diabo, venceu ou não venceu? Para que nós tivéssemos essa liberdade de, sem interferência, sem mediação, nós mesmos podermos ouvir a voz do Senhor. Né? Então está na hora de nos levantarmos como ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor, como um exército que conhece a voz do seu general, que entende o som da trombeta, que entende o comando que está sendo liberado e caminha na direção certa. O Senhor não faz nada enviesado, Ele não faz nada duvidoso. Tudo que o Senhor faz, Ele faz de uma maneira clara, para quem consegue ouvir a sua voz. E aí eu quero terminar com um versículo, 2 versículos, né? Jeremias 29. Coloca para mim, por favor, Jeremias 29, versículo 11 e 12. E eu quero que você acorde lendo esse versículo, e eu quero que você durma lendo esse versículo. Acordar e dormir, lendo esse versículo. Nosso versículo, os nossos versículos de hoje, Jeremias 29, 11 e 12. Serão esses, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Volta lá para o 11 e nós vamos ler juntos. Tudo bem? Tudo certo? No 3, bem bonito? Se não ficar legal, a gente considera um ensaio e lê de novo. Vamos lá. 1, 2 e... Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 12. Então... e eu vos ouvirei. Me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Presta atenção numa coisa. Passareis a orar a mim. Vai começar a orar. Então é sinal de que isso não está acontecendo. Então está faltando ali um relacionamento. E o Senhor nos traz esse entendimento para aperfeiçoar essa relação com Ele. Passarei. Quando começar a orar, presta atenção, hein? Quando começar a orar a mim, então vai ser ouvido. Porque se você não fala, não tem o que ouvir. Mas o coração está cheio de questões, cheio de dúvidas, cheio de oração, cheio de pedidos, cheio de desejo. Mas cadê a oração? Não é? Cadê a oração? E as vozes que a gente fica escutando nos paralisa. Talvez por causa dessas vozes nós temos nos calado na nossa oração e na nossa relação com o Senhor. Amém?
lembre-se, quem escuta a voz de Deus, cala a voz do inimigo na sua vida. Quem escuta a voz de Deus, cala a voz do inimigo na sua vida. Glória a Deus por isso, né? Então vamos lá. Eu separei aqui 5 perguntas. Mole, mole, fácil, fácil, assim, eu fui a pessoa mais generosa, mais gente boa, você não vai achar outra igual. E eu quero 2 voluntários e chamar minha assistente especial, que eu trouxe, obviamente, um recurso reforçador, um estímulo positivo para a sua participação. E aí eu quero 2 voluntários aqui. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o chocolate bem aqui. Eu vou colocar o chocolate bem aqui no meio. Ora, hein? Duda, escolhe um chocolate bem gostoso aí, bem bom. Bora, gente, 2 voluntários, pelo amor de Deus. Vocês não vão me deixar aqui. Não, pronto, tá aqui. Cadê? Ó, vocês não vierem, eu vou chamar, viu? Pronto. Até o microfone resolveu se calar ali, ó. Olha só, vem cá, um de cada lado aqui. Vocês não se enganchem, não. Pode ficar aqui bem pertinho, bem pertinho. Como é que vai ser? Eu vou fazer uma pergunta e vou falar aqui, ó, bem aqui. Um de frente pro outro. Eu vou fazer uma pergunta e vou falar valendo, tá? Mão na orelha aí. Quem pegar o chocolate primeiro vai responder. Quem responder certo leva. Quem responder errado vai ficar só com um cheirinho de chocolate na mão. Posso perguntar? Oi, você vai pegar com a mão do microfone? Ó, quando eu falar valendo, tá? Então tá. Complete a frase. Quem escuta a voz de Deus, cala. Valendo. Oxe. Oxe. Completa. A voz do inimigo. Cala a voz do inimigo, aí, ó. Tá fresquinho também, né? Acabei de falar. Segura aí que é seu. É seu, não? É da Grazi, né, Grazi? É dele mesmo? Ih, ó, deu sorte. Coloca outro, vai, Duda, escolhe outro bem bom aí, coloca aí. Ó, quando eu falar valendo, tá? Se pegar antes, já era. Eu tô até saindo de perto, andando para trás aqui. O tema da palavra de hoje foi: quem não supera o passado fica preso nele. Valendo! Verdadeiro ou falso, gente? Foi? Foi ou não foi? O tema da palavra... Não vou ler de novo, não. Você entendeu? Vocês entenderam? Foi? Então, agora responde. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. É verdadeiro? O tema da palavra de hoje foi: quem não supera o passado fica preso nele. Não? Não? Você sabe qual é? Não. Alguém sabe o tema da palavra de hoje, certinho? Sabe? Vem cá, Raíssa, dizer, vem cá, corre aqui. Ah, não, você tá lendo. Ah, não, você tá colando. Ah, ó. Vem cá, Raíssa, sabe dizer? Você acha que sabe? Então tá. Quais as vozes que te influenciam? Não, errou, gente. Eu falei forte ainda. Eu falei ainda 3 vezes. O tema da palavra de hoje é. O tema da palavra de hoje é. Não, você não vale não, Radassa. Coloca o tema aqui. Tem o tema aí? Coloca aqui.
Então tá, eu vou responder, o chocolate vai ficar aí, tá? Cale as vozes que gritam na sua vida. Que gritam contra você. Cale as vozes que gritam contra... Quase, foi quase, mas não foi. Então... Pode perguntar outra? Qual o nome do doutor que fez a experiência do arroz? Valendo! Olha, mas eu quero um nome. Tá caro? Tá caro? Kimoto. Não. Sabe? Alguém sabe? Vem, Flávia. Vamos ver se ela sabe. Action. Fala. Masaru Emoto. Aê, chocolatinho. Leva lá, Duda, leva lá. É dela, viu, Iago? Não é seu, não. Eu sabia que tinha. Vai, vai, Duda, o chocolate. Bora. Então tá. Ó. Igor, mão na orelha. Qual foi a grande pergunta da noite? Eu ainda falei desse jeito. A grande pergunta da noite é... Ai, gente, eu vou trazer a Flávia pra cá. Valendo! Valendo? Valendo! Valendo de novo? Flávia. Não, agora já foi. Já chamei a Flávia, já. Vai. Qual a voz que tem te direcionado? Aí. Quais as vozes que tem te direcionado? Ó, tá proibido dar chocolate pro Iago, tá? É pra encerrar. Vai, Duda, chocolate. Deixa eles escolherem aí, vai. Só pra ver se dá uma melhorada aí no negócio. Qualquer um sendo chocolate tá valendo. Vai. Pronto. O que diz o versículo do dia, da noite, de hoje? Tá fácil. Valendo. É Jeremias 29. O que diz o versículo? Sobre o que fala? Sobre o que fala? Sobre... Não, brincadeira. Jeremias fala que... Ó, tem gente lá atrás querendo, vai. Até 5. Não, coloca o versículo não. Radassa, a caixa de chocolate vai sair, ó. Você vai ter que trazer outra agora, viu? Só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Não precisa falar o pensamentos de versículo não, é paz, só tá? dizer sobre o que estava contando, né? Qual era o contexto do versículo? Que Deus, os pensamentos deles são o melhor que tem para nós e para nós dermos ouvido a Ele e orarmos. E sim, é isso mesmo. É, isso aí, Valeu, não valeu, gente? Valeu, pega chocolatinho pra você. Léo e Raíssa, vem cá. Léo e Raíssa, vocês estavam dançando aí atrás querendo. Vem cá. Conta aqui como é que vocês contextualizam o versículo. Como é que foi o último versículo? O que ele falou para você? Que nós devemos começar a orar todos os dias. Buscar a oração e buscar a presença de Deus todos os dias. Raíssa, do versículo. Não, o versículo da noite. Jeremias. Não, olha. Ih, dançou, vai, ó. Perdeu o chocolate. Fala. Não, fala. Escolhe. Ó, quen pra você. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. Vamos dar um aplauso, né, para os nossos corajosos da noite. A Duda disse que vai guardar o bombom para o próximo Arena. De repente a gente tem mais. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos.
Isso, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus e pedir ao Senhor que nos ensine a calar essas vozes, que nos ensine a ter ouvidos disciplinados, corações desejosos por ouvir a sua voz, por receber. Peça ao Senhor discernimento para saber quais vozes têm gritado e como têm paralisado, o que elas têm feito, como é que ela tem impactado. Às vezes, querido, foram vozes familiares, foi uma palavra que seu pai, que a sua mãe te falou, no momento da raiva que liberou, isso te marcou, porque era completamente diferente daquilo que você gostaria ou precisava ouvir. Quando ele falou que você não daria certo, que você não teria sucesso, nunca conseguiria ter um relacionamento decente, nunca conseguiria respeito das pessoas, nunca seria amado por ninguém. Talvez você não tenha percebido que muitas áreas da sua vida ficaram paralisadas porque acreditaram nisso, ou porque deixaram entrar no coração, endureceu, fechou, deixou de acreditar nas pessoas, nas relações, deixou até mesmo de acreditar no amor de Deus com você. O Senhor tem cuidado de nós. Ele tem nos colocado debaixo de liderança, porque é através dessa liderança que Ele quer nos forjar, que Ele quer falar. Através dessa liderança, você vai conseguir entender que as vozes que você estava obedecendo, estava sendo leal, eram os gritos do mundo que estavam te paralisando, mas que o Senhor tem libertação para você essa noite, que o Senhor tem livramento, que Ele tem misericórdia. Eu não sei se foi de um relacionamento, marido, esposa, ex-marido, ex-mulher, namorado, ex-namorado, que falou sobre você, que te feriu. E essa voz ficou aí, ó, essa sementinha ficou aí, gerando, criando raiz de amargura, de resistência. Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar carinho, aceitar colo. Pessoas que têm dificuldade de ser amada, de ser elogiada. Acha que não merece ou que não é verdadeiro, porque são pessoas que estão feridas por causa de vozes malditas. Mas o Senhor vem hoje mudar a realidade. Ele vem transformar o que era maldição em bênção. Ele vem trazer honra muito maior. Ele vem trazer cura, novo entendimento, discernimento, sabedoria. Em nome de Jesus, deposita o seu coração neste momento para receber o que o Senhor tem, para ouvir o que o Senhor tem para falar, porque as palavras do Senhor geram fé. As palavras de Deus geram cura. E deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor falar. Deixa Ele te direcionar. Deixa Ele tirar o medo. Deixa Ele tirar a resistência, a desconfiança, a rigidez do seu coração, da sua relação com a sua liderança, da sua relação com seus pais, da sua relação com seu marido. Em nome de Jesus, faça a sua oração nesse momento. Eu quero te dar este momento de intimidade com o Senhor. Coloque as mãos nos seus ouvidos aí, consagre agora, fala: Deus, os meus ouvidos são ouvidos separados para ouvir o Teu Espírito e a Tua voz. E não haverá outra voz que terá autoridade, influência, poder na minha vida, senão a Sua. Não haverá outra direção na minha vida, senão através da Tua voz. Não haverão outras palavras na minha vida, senão as palavras do Senhor, que gerarão fé, coragem,
perdão, libertação. Que isso seja genuíno. Então aproveite esses minutinhos e faça a sua oração. Entregue ao Senhor.